Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje, em nosso canal Direito com Elas, falar um pouquinho sobre a distinção entre os conceitos de citação e de intimação num determinado processo. E aí, você sabe qual é a diferença entre os atos de citação e intimação? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. São conceitos simples, mas que pode eventualmente gerar alguma confusão. Então a gente vai estabelecer esses conceitos aqui no encontro de hoje. Então vamos lá, pessoal. Citação, nos termos da nossa legislação processual civil, é o ato processual que a gente tem, na verdade é um ato de comunicação, no sentido de convocar, de chamar para o processo o réu, o executado ou o interessado nos termos da lei. Então, na realidade, a citação tem a finalidade de chamar a parte contrária de uma determinada relação processual, de um determinado processo, para que essa parte integre a relação processual que é triangular. Então, a gente sabe que nós temos o triângulo, Quando a gente estuda lá no comecinho a teoria geral do nosso processo civil, a gente estuda que a relação jurídica processual ela é triangular. Então, nós temos o autor, o juiz e o réu, o exequente, o juiz, o executado, enfim, Dependendo do procedimento aí. Então, o ato de citação chama o réu, o executado, o interessado, enfim, para essa relação processual, para integrar a relação, para que o processo seja válido, para que nós tenhamos a possibilidade desse réu apresentar sua defesa, enfim. Então, a citação é o ato de chamamento desse réu para que ele integre a relação processual. Nossa lei, pessoal, prevê, inclusive, que para a validade do processo é indispensável a citação do réu. Então, ele tem que ser citado para compor essa relação. Se ele vai apresentar defesa ou não, é uma outra questão e é uma outra consequência que ele vai eventualmente suportar ali. Mas o ato de citação, regra geral, ele é um ato que torna o processo válido, inclusive nesse sentido. Aí a gente precisa citar, que, claro, a citação do réu, dessa parte contrária aí, para integrar a relação, é ato indispensável a esse processo, mas a gente tem que considerar as duas exceções regulamentadas pela lei, em que nós teremos ali a prolação de uma decisão com o fim da relação processual, sem com que o réu tenha sido citado para essa relação, para esse processo. E essas duas hipóteses são o indeferimento liminar e a improcedência liminar, regulamentados ali pelo artigo 239, é o artigo que trabalha essa exceção, mas tirando essas duas hipóteses, o nosso réu, o nosso executado aí, vai ter que ser citado para compor essa relação processual. Muito bem. Intimação, pessoal, num sentido contrário, é um ato também de comunicação, mas é um ato que diz respeito, nos termos da nossa legislação, a uma comunicação que será feita a alguém no tocante aos atos e termos do processo. Então, exemplo, na medida em que um processo se instaura e que um determinado réu, por exemplo, é citado numa ação de conhecimento, a partir dali, as partes, e bem como o réu, como ele já foi citado, a parte não é citada novamente, A partir do momento que a relação já está tramitando de modo regular, enfim, a gente já contou com a citação desse réu nesse processo, as partes serão meramente intimadas para acompanhar aquela relação processual, para tomar ciência de algum termo, para praticar eventual ato processual, enfim. Então, no conceito da lei, a intimação é um ato de comunicação a alguém, ao interessado, no tocante aos termos e atos daquela relação processual. Importante a gente lembrar também que a intimação pode se dar, por exemplo, pessoal, não só envolvendo uma ação em andamento, mas para que o interessado, em relação a uma determinada questão, tenha ciência de determinado fato. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A lei, quando ela regulamenta a improcedência liminar, ela prevê num dos parágrafos do artigo 332, que fala sobre esse instituto, que se eventualmente o juiz prolatar uma sentença de mérito, julgando, portanto, o pedido do autor improcedente, nos termos do artigo 332, de modo liminar, como o réu não foi citado para essa relação, porque a lei prevê que esse ato do juiz
vai acontecer, né, eventualmente sem a citação do réu, então o juiz profere sentença de mérito no início do processo sem citar o réu. Mas nós temos aí, de fato, uma decisão de mérito sendo proferida. E o réu não participou dessa relação. Tudo bem, ele está sendo beneficiado por isso, prejuízo é do autor. O julgamento aí foi de improcedência de seu pedido. Mas mesmo assim, o legislador considera que é importante que o réu tenha conhecimento sobre essa definição judicial, né? Então a lei determina, pessoal, que não havendo a interposição do recurso de apelação por parte do autor nesse contexto, a título de exemplo, transitada em julgado essa decisão, trânsito material inclusive aí, o réu deva ser intimado da resolução dessa questão, né, dessa decisão, do que aconteceu no tocante a esse processo que lhe envolve, mas que ele não tomou conhecimento porque, de fato, ele não foi citado para a relação, não houve recurso interposto, portanto, ele também não foi citado para responder a esse recurso interposto pelo autor, enfim. Para que ele tenha conhecimento sobre o ocorrido, a lei determina que ele seja intimado. Então, ele é intimado de algo que aconteceu naquela relação, nem há processo mais em andamento, já inclusive há o trânsito em julgado, né? Mas a gente tem a lei aí determinando que o réu seja intimado dessa decisão, dessa situação em concreto. Bom, pessoal, é isso então. Obrigada por mais um encontro, obrigada por mais uma semana. Beijão, até quinta-feira da semana que vem.